Segundo Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 6, começando no primeiro, diz assim: E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com 1 cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Feriu também Davi a Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros, e 700 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios, 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E oremos. Amado Pai, Deus querido, abençoe a Tua palavra, que o Senhor agora possa nos dar entendimento, que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras a serem escritas do céu para a terra, possa agora vir nos dar ouvidos para ouvir. Me ajude também a pregar com poder e eficácia esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos continuando então o nosso estudo sobre Davi e o seu rumo à grandeza. E na semana passada nós começamos um subtema sobre a vida do guerreiro, e nós vimos características que marcam a vida de Davi, como o guerreiro que ele era, e como nós devemos então emular, copiar essas características em nossas vidas como crentes. Na semana passada nós lemos o mesmo texto, no entanto nós ficamos contidos ao versículo número 1, e nós vimos várias coisas. Nós vimos, por exemplo, que o guerreiro ele prepara para a guerra em tempos de paz. Você lembra isso? A vida do guerreiro é uma vida que é caracterizada por batalha, conflito, lutas, e assim a nossa vida, a vida do crente, ela é caracterizada, ela é cheia de batalhas, conflitos, tribulações e lutas, mas nós temos os momentos em que existem a paz, momentos em que existe um cessar-fogo, e nós devemos aproveitar esses momentos de paz para nos prepararmos, porque a gente sabe que logo depois da curva de um cessar-fogo, vai vir outra batalha, vai vir outra peleja, vai vir outra tribulação, outro problema. Então nós temos que nos preparar nos tempos de paz para os tempos de guerra. Nós, como bons guerreiros, assim como Davi não buscou destruir, ele buscou dominar. Ele não buscou destruir os filisteus, que ele poderia, mas ele buscou dominá-los. E os filisteus, como nós vimos semana passada, representam a carne, assim como os amalequitas representavam a carne para Josué e Moisés no começo lá da história do povo de Deus. Mas o nosso trabalho não é derrotar no sentido de erradicar ou destruir a carne. A nossa luta é para dominar. Assim como Davi, ele não queria destruir os filisteus, ele buscou dominá-los. E é assim que nós devemos fazer com a carne, devemos dominar a carne e não deixar que a carne nos domine. Então é a segunda característica do guerreiro. A terceira característica que nós vimos semana passada é que nós devemos conhecer o nosso inimigo. E nós vimos aqui que Davi, ele conhecia o seu inimigo e ele atacou justamente essa cidade que nós lemos aqui, a cidade de Meteg-Ama, que é outro nome para a cidade de Gade. Gade era a cidade de Golias. Golias tinha um irmão, Golias tinha filhos, e eles estavam todos sediados em Gade. Foi lá que ele atacou, foi lá que ele tomou, porque ali era o quartel-general do seu inimigo, ali era o coração da coisa. E Davi, ao derrotar Golias era o coração dos filisteus, tanto que quando Golias estava se amostrando e desafiando o povo de Deus e todo mundo com medo dele, os filisteus todos aplaudiam, achavam aquilo coisa maravilhosa, eram bravos e valentes. Mas assim que Davi derrotou Golias, ele deu um golpe fatal nos filisteus, e quando Golias morreu, todo o exército filisteu desmanchou, fugiu, e foi uma vitória fácil após aquilo. Então Davi fez isso.
ele destruiu Golias, mas ele foi e atacou a cidade principal, o quartel-general, que era Gade, ou aqui é chamado de Meteg-Ama. Então são três características que nós vimos na semana passada. O guerreiro, ele prepara para a guerra nos tempos de paz. O guerreiro, ele busca dominar e não destruir. E o guerreiro, ele conhece o seu inimigo. Ele sabe dar o tiro certeiro. Mas hoje nós vamos continuar e ver mais algumas características da vida de um guerreiro que nós vemos aqui na vida de Davi e como nós podemos aplicar essas características de guerreiro às nossas vidas, porque as nossas vidas, se você é crente, se é cristão, então a sua vida deve ser caracterizada por batalhas. Tem o mundo, o diabo e a carne que estão batalhando contra o nosso espírito, e nós temos então que sermos guerreiros para que a gente possa ter a vitória, a gente possa alcançar a grandeza, porque Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem grandeza, mas nós não vamos chegar lá à toa, não vai ser por acaso, vai ser com propósito e vai ser com estas características. Então, olhando para o versículo número 2, nós lemos assim: também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. A próxima característica que eu queria levantar hoje de um guerreiro é que um guerreiro, ele faz o que for preciso. Um guerreiro, ele faz o que for preciso. Aqui nós vimos que Davi estava tratando esses moabitas aqui muito mal. Ele, basicamente, eu falei rapidamente semana passada sobre isso, mas ele os colocou em linha e ele tinha 3 cordas do mesmo tamanho, e a cada 2 cordas ele media, e quem estivesse de trás daquelas 2 primeiras cordas ele matava. Os que estavam atrás da 3ª corda vivia, ou seja, 2/3 ele matou. Nós não sabemos exatamente por que ele fez isso. Talvez, muito provavelmente, esse grupo de pessoas tivesse cometido atrocidades e crueldades ao povo de Deus. Nós realmente não sabemos, mas alguma coisa levou Davi a fazer isso. Ele teve a sua justificativa, porque mesmo fazendo isso aqui, Deus, a gente lê o versículo 6, que fala assim: e o Senhor guardou Davi para onde quer que ia. Se Davi estava sendo cruel de graça, se ele estava sendo apenas sendo sanguinolento a troco de nada, dificilmente Deus abençoa esse tipo de coisa. Tudo bem aí com vocês dois? Eu detesto ter que parar no meio da mensagem para dirigir a atenção. Parou, né? Tá bom. Mas o que nós vemos no versículo 6 é: e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Tá? Então, nós não sabemos exatamente o que foi que eles fizeram, mas sabemos uma coisa: Davi podia ser cruel e feroz. Davi também podia ser muito tenro, podia ser muito misericordioso. Foi Davi que escreveu boa parte dos Salmos. A gente vê ali uma ternura nas suas escritas. Ele abre o seu coração. Mas ao mesmo tempo nós vemos aqui exemplos como esse, em que ele é extremamente cruel, sanguinolento. Mas isso marca justamente uma característica de um guerreiro. O guerreiro, ele faz o que for preciso. Um guerreiro, ele faz o que precisa ser feito. Ele podia ser compassivo, ou ele podia matar milhares de pessoas, mas ele fazia o que era necessário fazer. E é uma característica importante, porque nós como crentes, nós também precisamos fazer o que é necessário ser feito. Nós temos que ser aquilo que é necessário ser, sem choro, sem desculpa, sem corpo mole, sem medo. Se há algo que precisamos fazer, então vamos fazê-lo. Vamos fazer, não estou dizendo aqui para você sair, medir uma corda e matando um texto, não é isso que estou falando, mas nós temos que ser o que precisamos ser, nós temos que fazer o que precisamos fazer, e se for para passar perseguição, se for necessário, se for para sofrer ataques por adotar, tomar uma posição, sofrer críticas e o mau entendimento das pessoas, não ser compreendido pelas pessoas, que assim seja. Nós temos que fazer o que for necessário fazer, sem chorar, sem reclamar, sem dar desculpa, sem fazer corpo mole.
É necessário pedir perdão para alguém? Então peça. Não deixe que o orgulho, ou seja lá o que for, entre no caminho. É necessário pedir perdão para alguém? Peça. Você sabia, quando nós não pedimos perdão por algo, aquilo como se fosse uma pedra no pneu do seu carro? Já tentou colocar uma pedra bem grande no pneu do seu carro? Você pode ligar o motor, o carro não anda, ele fica trancado. Sabe por quê? É o perdão. Se você precisa pedir perdão, você precisa voltar e tratar. E até você voltar a tratar e tirar aquela pedra dali, seu carro está atolado. Você não vai para canto nenhum. Então nós temos que fazer o que for preciso fazer. É pedir perdão, peça perdão, é sofrer o dano. Existem ocasiões, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, tem irmão aqui que estão brigando, estão indo para a lei, um processando o outro, fazendo esse vexame perante os incrédulos. Fala, se for necessário, por que não de vós sofrer o dano? Sofre o dano. Fala, Deus, eu estou com razão, mas sabe uma coisa, para evitar problema, eu vou sofrer o dano. Quando você faz isso, Deus dá um jeito de reverter. Porque Deus é justo. Agora, quando você insiste em você fazer justiça do seu jeito, a seu modo, porque você está com a razão, vai tudo para o espaço. Fica tudo uma meleca, uma bagunça. Sofre o dano. Se for necessário, sofre o dano, entrega a Deus. E Deus vai reverter a situação. E Deus vai compensá-lo pela perda que você voluntariamente escolheu sofrer. Outra coisa, não é também ficar cobrando Deus. Deus, eu fiz, viu? Não. Sofre o dano. Deus, se perder, perdeu. Está em tuas mãos. Pronto. É pedir perdão, peça perdão, é sofrer o dano, é passar uma necessidade. É ter que passar alguma falta para suprir a falta de alguém. Se for isso que tem que ser feito, que faça. É passar por tribulação, se submeter a alguma mudança, seja lá o que for, faça o que for preciso, porque essa é uma característica de um guerreiro. Nós temos que fazer, passar e ser aquilo que for necessário. Davi aqui, ele fazia tudo, ele era tudo o que fosse necessário para vencer. Eu preciso ser misericordioso, eu preciso ser sanguinolento, é você. Se eu tenho que matar um terço dessas pessoas, o farei. O farei. Ou você tem algum limite? O problema com muito crente é que eles dizem, eu faço qualquer coisa para Deus, menos aí traçam um limite. Eles determinam um certo ponto e falam, até aí eu faço, agora depois daí, mas nem que me pague. Eu vou a qualquer canto, mas eu não vou entrar por aquela porta não. Aquela porta eu não vou entrar. Nem que me amarre, eu não vou entrar. Existe algum limite na sua vida que você fala, não, isso daí já é demais. Eu vou até, mas passar daqui não. Pois é. Isso é estabelecer limite e você está então limitando Deus. Mas Hebreus fala, limitaram o santo de Israel pela desobediência, pela incredulidade. E Davi não, Davi, ele era um guerreiro. E se nós somos os guerreiros espirituais no exército de Deus que devemos ser, então a nossa postura deve ser a mesma. Devemos fazer o que for necessário fazer. Não interessa o que for, se tem que ser feito, vamos fazer. Por muita coisa na vida nós fazemos isso. Você vê, alguém quer tirar a habilitação. Você tem que ter 3 semanas de aula, todo dia. Você tem que pagar uma taxa ridiculamente enorme. Você tem que esperar, não sei o que, demora um ano. Nunca vi coisa como no Brasil, para ter uma carteira, demora um ano. Custa uma fortuna. Horas e horas de aula, de testes, teórica, prática. Mas a gente não se submete a isso. Nós não damos nosso tempo, nosso dinheiro, nossa paciência para tirar uma carteira de habilitação. Porque quando são as coisas de Deus, a gente começa a colocar obstáculo. Que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso, que eu não tenho paciência, que eu não tenho aquilo, que eu não tenho... Aí aparece um monte de obstáculo. Para fazer as coisas para Deus, 1000 obstáculos. Fazer as coisas que nós queremos fazer, não existe obstáculo. Nós somos e fazemos e seremos tudo o que for necessário, porque nós queremos. Essa mesma atitude que nós queremos para as nossas coisas, nós devemos ter para as coisas de Deus.
Assim é a característica de um guerreiro, porque só assim nós vamos ter a vitória, porque a vitória é para os guerreiros. Para os guerreiros. E um bom guerreiro, ele faz o que é preciso, ele é o que é preciso. Olha comigo no versículo 4. E tomou-lhe Davi 1000 carros de 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 cavalos. A segunda coisa esta noite que nós vamos ver, a segunda característica, a primeira foi que Davi foi o que ele precisava ser, a segunda é que um guerreiro, no caso Davi, um guerreiro prepara para a paz em tempos de guerra. Pastor, peraí, você acabou de repetir o que a gente viu semana passada. Não. Semana passada eu falei o oposto. Semana passada nós vimos que um guerreiro prepara para a guerra em tempos de paz. Mas o guerreiro também prepara para a paz nos tempos de guerra. Como assim? Bom, olha aqui, ó. Davi estava em tempos de guerra, mas ele já estava com olho nos tempos de paz. Nós vimos antes que quando você está na paz, você se prepare porque vem guerra. Mas quando você está em guerra, igualmente não perca a visão de que vai ter paz. Vai ter um cessar-fogo, vai ter uma vitória, vai ter uma resolução em breve. E o que Davi fez aqui é o seguinte, ele já arretou, você fala, esse já arretou, ele já arretou, é isso? Ele foi arretado? Não, já arretou é um termo que significa você cortar os tendões das coxas, aqui no caso do cavalo. Pastor, por que você faria tal crueldade? Bom, eu não faria, mas quem fez foi Davi. Mas por que alguém faria isso? Quando você já arreta e corta os tendões do cavalo, aquele cavalo ele não pode mais galopear. Ele não pode mais correr. Ele não pode mais ir para a guerra, para a batalha. Ninguém quer ir para a guerra, entrar na batalha com um cavalo que anda. Não, você quer atacar, você quer fugir, você quer manobrar, você quer rapidez. Não quer um cavalo que vai ficar lá andando devagarinho. Você quer um cavalo veloz. Também faziam isso com prisioneiros. Eles cortavam o tendão aqui da coxa, para quê? Para o prisioneiro não fugir. Aí você não precisa botar ele dentro de um cercado ou uma coisa, ele não vai fugir. Você corta aqui, não vai para canto nenhum, vai ficar quietinho. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque Davi sabia que quando viesse a paz, ele podia usar aqueles mesmos cavalos que ele capturou para transporte, para construção, para agricultura. E ele sabia que os seus homens precisariam de animais para poder reconstruir, replantar, retomar o crescimento. Porque ele sabia que depois da guerra, agora estava em guerra, mas quando acabasse a guerra, ele ia ter todo um país que ia precisar de cavalos. Não para a guerra, não precisavam ser cavalos velozes, mas para puxar carroças, puxar o arado, virar o moinho do poço da água, para tirar a água. Muitas utilidades para um cavalo. Então ele não destruiu os cavalos, ele apenas os já arretou para poder aproveitá-los, mas eles não seriam risco em batalha, eles poderiam ser usados para fins pacíficos. Ao invés de Davi destruir tudo que via pela frente, ele não fez isso, ele estava pensando já na paz e como ele poderia usar. Igualmente nós como crentes, durante os ataques, em tribulação e batalhas espirituais, não se esqueça que a paz vai vir. A paz vai vir. Assim como na paz a guerra vai vir, na guerra a paz vai vir. São ciclos. São ciclos. E assim como tem muito crente que durante os tempos de paz e tranquilidade não se preparam para a próxima batalha. Pelo contrário, eles relaxam, eles baixam a guarda, eles esfriam espiritualmente, eles se afastam de Deus. Aí quando vem a batalha, eles estão totalmente despreparados. Pois bem, do mesmo modo, tem muito crente quando está na guerra, não está pensando que a guerra vai terminar um dia, a batalha vai ter um fim, e tempos bons vão voltar. E em vez de estar planejando e preparando para a paz, eles não fazem isso. O que eles fazem é que eles vão em uma estratégia de destruir tudo, de queimar as pontes, essencialmente destruir o futuro. Por exemplo, em tempos de guerra,
em tempos de tribulação, de batalha espiritual, não é o momento de você desistir do seu ministério. Muito crente passa por dificuldade real, tribulação real, uma batalha espiritual, aí ele desanima e ele esquece que a paz vai voltar, mas ele não vai ter aquele ministério, porque durante a guerra ele falou, chega, desisto, não quero mais saber disso. Não quero saber de evangelizar, não quero saber de ir para a igreja, não quero saber de ser bênção para ninguém. Eu não quero saber de nada. Eu estou numa batalha, eu não quero saber de nada. Aí quando a paz vem, eles estão despreparados, ociosos, preguiçosos, espiritualmente. Aí, durante a paz, eles deveriam o quê? Se preparar. Do mesmo jeito que não prepararam para a paz durante a guerra, eles não se preparam para a guerra durante a paz. E quando o outro ciclo de tribulação vem, eles caem mais ainda. E assim segue. Eles vão do mal ao pior. Por quê? Porque na paz não se prepararam para a guerra e na guerra não se prepararam para a paz. Quando o seu casamento está com problemas e dificuldades, essa não é a hora de você abandonar seu casamento. Não descarte e jogue fora o seu casamento porque você está tendo dificuldades. Porque é nos momentos de dificuldades que você deve preparar para quando a coisa estiver melhor. Eu repito, o ciclo é o seguinte, eu estou no casamento, no seu coração você já desistiu. Você ainda não fez as malas, não saiu de casa, mas o seu coração, está longe, você já entregou as botas, você jogou as toalhas, já se rendeu, falou, isso não tem futuro, não quero saber disso mais. Aí vem o tempo de paz, para o qual você não se preparou. Você olha o seu casamento, o seu cônjuge com outros olhos. Aí quando chega a paz, em vez de se fortalecer para a próxima rodada, você vai entrar na próxima rodada de problemas mais fraco do que a última. Momentos de guerra não é a hora para você desistir de nada. Momentos de dificuldades nunca, jamais tome medidas irreversíveis. Gente, quando você está na batalha, não é hora de você decidir, você está em modo de sobrevivência, você não tem condições de decidir nada corretamente, enxergar claramente. Não. Entenda, na guerra, se prepare para a paz, e você se prepara para a paz, preservando o seu ministério, preservando o seu casamento, preservando sua espiritualidade, preservando o que você tem, e não jogando fora, descartando, queimando pontes, queimando cartuchos e queimando oportunidades. Quando há problemas no casamento, não é hora de desistir. Quando você está emocionalmente abalado, espiritualmente abatido, esta não é a hora de decidir desistir de nada. Mas sabe o que é o triste? É exatamente isso que 99% das pessoas fazem. Estão abatidos, abalados espiritualmente, emocionalmente, dificuldades no casamento, nas finanças, no trabalho, onde que seja, com os filhos. É nessas horas que eles desistem de tudo. Quando estão menos aptos, menos condições de discernir, entender, enxergar nada, é quando eles tomam as maiores e mais importantes decisões, que vão efetivamente arruinar o resto das suas vidas. Por quê? Porque um guerreiro se prepara para a paz em tempos de guerra. É no meio da batalha, da dificuldade, da tribulação, da provação, que ele se prepara para a guerra. Foi o que Davi fez. Pode ver, Davi aqui, ele pegou não sei quantos mil cavalos, capturou não sei quantos mil homens que serviam a ele, pagavam tributo a ele. Por quê? Ele estava se preparando para se consolidar mais ainda na paz. Quando que ele fez isso? Enquanto estava no meio da batalha, no meio da peleja. Devemos fazer o mesmo. Nós precisamos manter em mente o fato que a paz virá e que precisamos estar estruturados
para voltar ao normal. É como isso no casamento. Está com problema no casamento? Agora não é hora de você jogar tudo para cima e se desestruturar. Porque quando vem a paz, você não vai estar pronto. Você não vai estar pronto. E quando vier outra rodada de problemas, você vai estar menos pronto ainda. Davi, ele fez provisões e planos para depois da guerra. Porque ele sabia que ele tinha um Deus e que haveria um depois da guerra. Ele já contava com a vitória. Sabe o que é isso? É fé. Tem muito cliente que já vive derrotado, ele já conta com a derrota. Bom, já vou fazer minhas malas, já vou procurar um advogado, já vou no cartório, já vou fazer a divisão aqui, já vou fazer tudo, já para ele já perdeu. Acabou, tudo acabado já. Bom, com essa atitude está acabado mesmo. Com essa atitude não tem muito o que fazer mesmo. Davi não destruiu tudo, ao ponto de arruinar o país. Naquela época era muito comum. Você atacava um país, você arruinava, você acabava, você destruía, você queimava, você levava o que você podia, você consumia o que você podia, o resto você queimava. Matava, destruía, botava fogo, derrubava. Era a tática da época. Pois é, Davi não fez isso. Muito crente cai e não consegue se levantar mais, justamente por isso aqui, ó, porque não se preparou nos tempos de paz para a guerra e nem nos tempos de guerra para a paz. E quando a paz vem, estão totalmente desestruturados e não conseguem ou têm enorme dificuldade para se levantar e continuar. Aqui está outro segredo da vitória de um guerreiro. Olhe comigo no seguinte versículo, no 5, nós vimos os 3, vamos ver o 4, agora os 5 e os 6. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria e Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor guardou Davi por onde quer que ia. A terceira característica de um guerreiro, que vamos ver esta noite, é que um guerreiro nunca baixa a guarda. Um guerreiro não baixa a guarda. Um guerreiro jamais deixa de vigiar, nunca estará numa posição em que ele pode relaxar. A Bíblia fala o quê? Sede sóbrio e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando quem possa tragar. Se é guerreiro, então sede sóbrio e vigiai. O guerreiro, ele nunca para de vigiar. O momento que o crente, o momento que você baixar a sua guarda, parar de vigiar, o diabo está só assim, ó. Ele vem para cá, vai para lá, vem para cá. Ele anda em derredor. Sabe o que está esperando? Ele está esperando você e eu baixar a guarda. Ele está esperando você e eu deixar de vigiar. Porque quando a gente deixa de vigiar, quando baixamos a guarda, que ele ataca. Então, guerreiro jamais baixa a sua guarda. Aqui nós vemos que Davi está fazendo guarnições ou quartéis, digamos assim, não só em Israel, mas dentro do território inimigo. Olha o versículo 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Síria de Damasco não é o país dele. Ele colocou guarnições no território inimigo para quê? Para ele poder ficar de olho no inimigo e saber quando o inimigo vai estar atacando. Ele estava vigiando, ele estava assim, ó. Vigiar é o seguinte, vigiar. Eu falei para você que o diabo fica de longe olhando, né? Pois é. Fica ele aqui e você fica aqui, ó. Diabo, eu estou de olho em você, cara. Ele fala, eu sei, eu estou em você. Pois é, você fica me olhando e fica te olhando. Davi fez isso. Ele colocou guarnições dentro do território inimigo. Para quê? Para ficar de olho. O primeiro movimento, primeiro indício, Davi estava no caso. Fica de olho no diabo. Fica lá, está aí, fica aí, diabo. Estou de olho em você. A Bíblia fala que ele anda em derredor, ou seja, ele não se aproxima. Ele anda em derredor porque ele mantém a mesma distância, então ele dá voltas, mas ele não se aproxima enquanto estamos vigiando. O diabo está vigiando você? Tá, mas você vigia ele.
quando ele aproximar 1 centímetro, 1 centímetro, você cai em cima dele. Não dê trégua. Lembra semana passada, Davi fez isso? Davi não esperou os filisteus atacar. Ele se preparou e partiu para cima. Pois é. Não espere o diabo chegar na sua porta. Boa tarde, eu sou o diabo. Não espere ele chegar na sua porta. Ele chega a 1 centímetro, a 1 passo na sua direção. Pegue o escudo, pegue o capacete, pegue a espada e parta para cima. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. O problema é que muito crente não vigia. O diabo percebe, se aproxima e o crente, ó, blá, 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 blá. O crente chega, começa a amarrar e enlaçar o crente bobão lá, quando, o quê? Quando vão perceber, estão enlaçados. Por quê? Não vigiaram. Muito crente espera o diabo chegar perto para então revidar. Não espera chegar perto. Parta para cima. Parta para cima. Como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos construir guarnições e quartéis dentro do campo inimigo? Quer saber como? Número 1, pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou que a pregação da palavra é poder de Deus para o quê? Salvar os que creem. Pastor, salvar os que creem, mas quem crê não é salvo? Esse salvar não é salvar espiritualmente. Esse salvar é livrar. É livrar, é salvar de problemas. É salvar do diabo. Não é salvação espiritual, não. Sabe o que vai manter eu e você vigilantes, espertos? É a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus vai alimentar o seu espírito, vai aguçar a sua vista, o seu ouvir, o seu cheirar. Você vai sentir aquele cheiro de enxofre. Eu não estou brincando, não. Tudo bem, não vai ser enxofre, mas você vai ter como se fosse um 6º sentido. Você vai ver uma situação e vai dizer, peraí, alguma coisa está errada com isso aqui. Alguma coisa não está batendo legal aqui. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que está forte, porque o Espírito Santo e o seu Espírito são alimentados pela pregação da palavra de Deus. E você vai ter como se fosse esse 6º sentido, esse alarme. É o Espírito Santo que está lá dizendo assim, ó, cuidado, cuidado. Você fica de olho no diabo. É você ler a sua Bíblia, é você passar tempo com Deus de oração. É você ser zeloso pelas coisas de Deus. Tudo isso vai manter você vigilante e esperto, antena ligada. Porque nós temos tempo para tudo, né? De televisão, sair com os amigos, ir para cinema, ir para shopping, fazer compras, comer, dormir, jogar bola, andar de bicicleta. Não, andar de bicicleta pode, andar de bicicleta não tem problema. Ir para a praia, assistir filme, televisão. Eu não vou ver novela, que ninguém assiste novela aqui, né? Porque novela sabe que é do diabo, né? Nós arrumamos tempo para tanta coisa. Agora, para construir guarnições no território inimigo, para fortalecer o nosso espírito, pastor, você não sabe, eu sou muito ocupado. Tudo quanto é desculpa, para tudo quanto é lado. Ok, não tem problema, mas você não está vigiando. Você não está vigiando. Quando você sentir aquele bafo quente, com cheiro de enxofre no seu cangote, não reclame. Não reclame. Como que ele chegou aqui? Como? Devagarinho e sempre. Foi assim que ele chegou como? Enquanto a sua Bíblia enferrujava, catava poeira, enquanto você faltava culto, não ligava para pregação, não gastava tempo com Deus, não fazia nada, ele foi chegando. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ele não percebeu ainda. Otário. Aí quando você percebe, pastor, o que eu faço, pastor? Agora, o que você faz agora, eu não sei. Eu sei que você deveria e poderia ter feito lá atrás.
Uma coisa interessante com o tempo só funciona assim, ele nunca volta para trás. Não sei se vocês perceberam isso. Você não pode parar o tempo, você não pode voltar o tempo não para. Tempo é vida. Tem tanta gente desperdiçando, atrasando suas vidas, por nada, por pó, coisas que não valem nada, que não são nada. Pois é, um guerreiro nunca baixa sua guarda. Pastor, até quando nós precisamos desconfiar de nós mesmos? Que eu falei semana passada. Quem é o nosso maior inimigo? Eu sou o meu maior inimigo. Não, pastor, é o diabo. Vou me repetir. Às vezes eu tenho pena do diabo. Leva a culpa de tudo, coitadinho. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, pastor, quando é que eu posso finalmente baixar minha guarda? Faço essa resposta. Você vai poder baixar sua guarda exatamente nunca. Nunca. E quando você estiver nesse corpo, você não pode confiar, você não pode baixar a sua guarda para você mesmo. Quando você ouvir o som da trombeta, você for arrebatado e esse corpo for transformado, aí tudo bem, aí você pode relaxar. Quando o seu corpo morrer, o coração parar de bater, quando o seu espírito, sua alma sair desse corpo, aí dê tchau para ele, te vejo no arrebatamento, aí você pode confiar em você mesmo. Até aquele dia. Nossa carne, ou seja, nosso coração nunca pode ser confiado. Jeremias falou o quê? Perverso e mau, enganador. Quem o conhecerá? Está falando sobre o nosso coração, o meu e o seu. Última coisa esta noite. Olhe comigo para o versículo 11. Um guerreiro é conhecido por sua determinação. Um guerreiro é conhecido pela sua determinação. Versículo 7. Versículo 7. E Davi tomou, marque bem essa palavra, tomou. Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais uma vez, ele fez o quê? Ele tomou, ele pegou, ele tomou, era dele, ele tomou. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Versículo 9. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi e seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e a sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Esses versículos aqui mostram de forma irrefutável a dedicação de Davi em servir e a seguir a Deus. Note o versículo 7 que fala que ele tomou os escudos de ouro. O versículo 8 fala que ele tomou ainda bronze, grande quantidade de bronze. E fala ainda no versículo 10 que o rei Toi foi visitá-lo e na sua mão trazia vasos de prata, de ouro, de bronze, os quais também o rei Davi consagrou. Diga uma coisa, esse rei Toi, quando trouxe esse ouro, prata e bronze, ele trouxe para dar para quem? Foi para dar para Deus? Não, ele deu para quem? Para Davi. Ele mandou um presente para Davi. No versículo 8 fala que Davi tomou aquela grande quantidade. Tomou para quê? Tomou para ele. Era o quê? Era dele. No versículo 7 ele tomou os escudos de ouro. Tomou para quem? Para ele. Ele pegou. O rei ele pegou. Era dele. Ele tomou. Ele foi presenteado com ouro, prata e bronze. Mas o que foi que ele fez? Ele
dedicou e consagrou tudo a Deus. Veja bem, era dele. Por direito, por conquista, era dele. Ele ganhou, pessoalmente, ele. Como eu disse, o rei Toi não foi lá, isso aqui é para você dar para o seu Deus, isso aqui é para você, Davi. Aí ele fez o quê? Ele dizimou daquilo? Não. Ele fez uma oferta daquilo? Não. Ele fez assim, Deus, é tudo seu. Tudo. Davi já era rei, já tinha palácio, já era rico, tinha dinheiro, tinha tudo. Eu não preciso disso. Não havia nada de errado se ele ficasse para ele com essas coisas todas. Nada de errado. Nada de errado. Mas ele era determinado em fazer a vontade de Deus. Um bom guerreiro é conhecido pela sua determinação. Ele não vai ser destrilhado, distraído por dinheiro, por fama, por isso, aquilo. Não, ele vai manter o rumo. Determinação. Foi o que Paulo falou em Filipenses 3:3. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa. A determinação de Paulo. Tinha uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Ele tinha determinação. Uma coisa eu faço. Qual é aquela uma coisa que você faz que consome o seu pensamento, consome a sua vida, consome o seu dia, consome o seu cérebro, consome... O que é aquilo que está no centro da sua vida, dos seus planos? O que é a coisa principal? O que é aquela, como Paulo falou aqui, o que é aquela uma coisa? É o quê? Eu não quero que você me responda, mas se responda, é o quê? Para Davi, era servir a Deus. Para Davi era buscar a vontade de Deus. Para Davi era buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus falou que quando você faz isso, o que acontece? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, Davi buscava, principal era servir a Deus. Deus o fez rei, o deu vitória, o deu esposa, família, riqueza e um trono, e o livrou e o guardou dos seus inimigos. Nada mal. Nada mal. Davi teve a chance de matar Saul, não o fez. Por Deus, ele é o rei, o Senhor ungiu, eu não vou encostar a mão nele. Poderia ter feito, teve pelo menos 2 oportunidades, que bastava ele fazer assim, ó. Ele estava um braço de distância de Saul, e Saul não sabia. Não. Deus tomou conta de Saul. Davi nunca buscou tomar o trono de ninguém, mas Deus deu para ele. Por quê? Porque Davi era determinado em servir a Deus e buscar o reino de Deus, a sua justiça. O resto, Deus deu. E Deus fará a mesma coisa com qualquer um que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Já Saul não. Saul, ele ficou com medo que Davi ia tomar o trono dele. Ficou com medo porque ele desobedeceu Deus. E Samuel falou, o reino não vai ser mais teu, vai ser de outro. Aí Saul tentou segurar a pulso ao seu trono. Não buscou o reino de Deus e sua justiça. Quis fazer do jeito dele. Resultado, morreu, perdeu seu trono. E lá no céu, tenho a certeza que ele mudou de nome. E fez uma plástica para ninguém reconhecer quem é o rei Saul. Que ele está no céu. Saul pintou, bordou, fez, desobedeceu, mas era salvo. Era salvo. Ele tentou segurar no trono, perdeu o trono. Davi nunca tentou tomar o trono e ganhou o trono. Por quê? A determinação dele era fazer a vontade de Deus. Outra coisa, lembre isso sobre Davi.
Davi, ele queria construir o templo. Lembra que a gente leu semana retrasada? Davi, ele queria ser aquele que iria construir o templo. E Deus falou: você não. Tapa na cara, balde de água fria. Foi o que ele fez. Então eu não quero mais saber de você, Deus. Deus, se não for do meu jeito, então eu não quero. Muito crente é assim. Se não for do meu jeito, se não for como eu quero. Deus falou: você não, Davi. Mas o seu filho vai. Davi não ficou amargurado, não ficou chateado, desapontado, revoltado. Então, já que ele não poderia construir o templo, Davi determinou que ele iria fazer tudo o que pudesse para preparar o material para aquele que for escolhido, no caso, o filho dele, Salomão. E toda essa prata, e esse ouro e esse bronze que ele estava dedicando a Deus, sabe para que era? Era para a construção do templo. O templo que Salomão levou à fama, até hoje conhecido como Templo de Salomão. Mas sabe quem juntou a grande parte da prata e do ouro e de tudo mais? Sabe quem foi? Foi Davi. Davi falou: não, você não pode construir. Davi falou: não tem problema. Eu vou juntar ouro e prata e bronze e tudo mais. Porque o templo não é para mim. A glória não é para mim. É para ti, ó Deus. Então, seja eu, seja outro, seja lá quem for construir o templo, ele vai ter todo o ouro e toda a prata e todo o bronze e tudo que for necessário, porque eu vou dedicar, eu vou doar, eu vou ajuntar esse tesouro todo. Gente, era dele. Ele dedicou, ele consagrou. Sabe, para você dedicar e consagrar tem que ser seu. Eu não posso chegar e falar: ó, Micael, eu vou consagrar a sua moto para o irmão Emanuel. Eu estou disposto que você faça esse sacrifício. Não, para eu dedicar, para eu consagrar, tem que ser, a coisa tem que ser minha. Era de Davi essas coisas. Mas não deixou o brilho de ouro, o brilho de prata distrair ele, tirar a determinação dele. E Davi então dedicou tudo. A cada batalha, a cada vitória, ele pegava um espólio e dedicava a Deus. E esse templo seria o mais glorioso, maravilhoso, mesmo que não fosse ele que o construísse. E toda batalha, todo sacrifício era para dedicar tudo para edificar o templo de Deus. O mesmo templo que o mesmo Deus o proibiu de construir. Eles podem ter falado: tudo bem, Deus, se eu não vou construir, então você que se vire aí. Ó. Quem for construir, que se vire. Esse ouro aqui é meu. Eu vou comprar uns jet ski, comprar umas casas de praia, vou aposentar cedo. O problema é seu, Deus. Eu queria fazer, eu tenho tudo isso. Você não quer que eu faça? Então manda o outro se virar. Essa não foi a atitude de Davi. Muito crente tem essa atitude. Eu vou ganhar o que com isso? Nada? Estou fora, não estou interessado. E a minha bênção? Tem não? Estou fora. Gente, quando fala que a casa de Deus é a casa de bênção, é para você vir ser uma bênção, não você vir só para receber bênção. Ser bênção. Hoje nós não edificamos templos, mas nós edificamos, sabe o quê? Igrejas locais. E por igrejas locais, não estou falando sobre parede, chão, teto, porta, janela, não. Eu estou falando sobre igreja, pessoas. Sabe o que é a Igreja Batista Metropolitana? Somos nós. Não é isso. É isso. Isso. Nós estamos edificando. Esse é o templo de Deus. Deus não tem um templo. Nós somos o templo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E nós estamos edificando a igreja local, onde pessoas são salvas e vidas transformadas, e essa deve ser a nossa dedicação. Mas pastor, mas não é o que eu queria, não.
Isso não está nos meus planos. Os meus planos são outros, pastor. Eu tenho outras ideias. Davi também. Davi tinha outras ideias. Davi pensava que ele ia ser o grande construtor e inaugurador do templo. Davi nunca viu esse templo. Só viu no céu, mas nunca viu aqui na terra esse templo. Pastor, mas eu tenho outros planos. Eu sei, Davi também tinha. Mas o guerreiro é conhecido por sua determinação em servir o seu comandante. Aí eu pergunto, quem é o seu comandante? Quem é o seu comandante? A quem você quer servir? Não me leve a mal, mas Jesus uma vez olhou para os fariseus e falou: você quer servir, quer agradar o teu pai, o diabo? A quem queres agradar? Pergunto, quem você quer agradar? Não, pastor, eu não estou nem doido querer agradar o diabo. Eu sei disso, você sabe disso, e o diabo sabe disso. Sabe o que o diabo faz? Ele fala: não queira me agradar, queira se agradar. Bem sutil o diabo. Ele não fala venha me agradar, ele fala se agrade. Faça o que você quer. Seja o que você quer ser. Faça do seu jeito. Faça no seu tempo, da sua maneira, da sua forma. O diabo é um covarde. Raramente ele vai, ele sempre manda alguém. E às vezes ele manda, sabe quem? Manda um espelho. Ele fica atrás do espelho, assim, ó. E você pensa que você está fazendo a sua vontade. Você está sendo marionete. Ele está lhe controlando, sabe por quê? Porque ele conhece a natureza humana e ele sabe qual a isca usar para pegar você. Você sabe que um bom pescador, ele sabe qual isca usar para pegar qual tipo de peixe. Tem tipo de peixe que você usa isca tal, tem tipo de peixe que você usa isca diferente, anzol diferente, linha diferente. Pesca embaixo, pesca no meio, pesca em cima, pesca na pedra, pesca no fundo. Pois é, o diabo é craque, especialista. Ele sabe qual a isca, qual o anzol. Ele sabe a hora do dia, da noite, quando pescar. A isca, ele sabe. Por isso que Deus diz: sede sóbrio e vigiai. Tem muito crente que pensa: opa, lanche de graça, e não percebe que tem um anzol. E é sempre o seu lanche favorito. Eu estava mesmo a fim de comer isso. O diabo sabe. Por isso que ele botou o anzol dentro e baixou na sua frente. Não deixe de chegar perto. Porque quando ele chegar perto, vai começar a aparecer anzóis com iscas apetitosas. O diabo conhece a natureza humana. Buscai primeiro o reino de Deus e o resto Deus acrescentará. Tanto o crente do mundo que não abre mão dos seus planos. Sabe o que acontece? Eles acabam sem nenhuma coisa e nem outra. Ficam abanando. Nem uma coisa e nem outra. Nem realizam os seus planos e nem realizam os planos que Deus tinha para eles. É um fracasso. E digo mais, se realizar os seus planos, eu replico, não é filho de Deus. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Gálatas 6, 7 fala: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Deus lhe salvou, Deus lhe comprou por um alto preço e não foi para você fazer da sua vida o que você bem entende. Você não vai escarnecer dele. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, Deus não deixa. E quando Deus não deixa, não vai rolar, não vai. Não vai. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então, diga não para o espírito, diga sim para a carne. O resultado está aqui. Davi, ele semeava para o espírito.
O seu foco, a sua determinação era fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Saul fez isso. Saul falou: eu sou rei, eu faço o que eu quero. Samuel falou: vai lá, vence essa batalha, mate o rei inimigo, dedique todos os animais a Deus. Saul foi lá, deu a batalha, falou: sabe uma coisa? Eu sou rei, eu não vou matar meu colega rei ali, não vou matar o rei, não vou matar os melhores dos animais também, e eu vou pegar os animais, eu vou oferecer sacrifício, afinal eu sou rei, eu faço o que eu quero. Quando chega o sacerdote Samuel, ele falou: que é isso? Porque o rei está vivo, que barulho de animais é esse? Que sacrifício é esse? Você não pode, você não é sacerdote, isso não é o seu lugar. Mas eu sou rei, faço o que eu quero. Pois bem, hoje, disse Samuel, o trono foi tirado da sua família, e Deus levantará outro para ser rei no seu lugar. Sabe o que eu digo para isso? Tome. Tem muito crente que faz a mesma coisa. Eu faço da minha vida o que eu quero. Saul também fez. Se deu muito mal. Quer se dar mal? Então faça a mesma coisa que Saul fez. Eu quero seguir o exemplo de Davi. Eu quero ter a determinação de Davi. E você pode também. Isso é uma coisa tão importante na vida do crente que quer ter uma vida abençoada. Deixa eu terminar com esse pensamento. Tem muito crente que quer usurpar a posição de Deus. Quem foi o primeiro que quis usurpar Deus? Satanás. Mas tem tanto crente que quer usurpar a posição de Deus que eles querem ser os seus próprios abençoadores. Eles não querem esperar que Deus abençoe. Eles vão se abençoar. Eles vão dar um jeito. Eles vão criar uma situação. Eles vão aprontar. Eles vão se abençoar. Eles vão decidir quando, como vai ser o seu jeito, seu plano, sua vontade. Eles querem ser os seus próprios abençoadores. Ou seja, eles querem ser seus próprios deuses. Que é exatamente a acusação de Satanás. Ele veio para ela e falou o quê? Se comer esse fruto, sereis como Deus. E essa tem sido a isca de Satanás todos esses anos. Você pode ser o seu Deus. Você decide o que, quando, como. Você que tem que se abençoar. Vai esperar em Deus? Que esperar em Deus? Faça a sua vontade do seu jeito, a seu tempo. Seja Deus. A Bíblia fala o quê? Os que esperam no Senhor correrão, voarão, subirão com asas como águias. Os que o quê? Os que esperam. Os que aguardam. Agora, os que saem para fazer do seu jeito, eles pensam que estão correndo, mas estão rastejando. Não vão subir e voar com asa de nada. Vão rastejar. Porque de Deus ninguém zomba. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você planta, você colhe. Tudo. Tudo. Nada fica de fora. Na paz e na guerra, Deus precisa levar a glória em todas as áreas das nossas vidas. E isso vai depender de como nós agimos nessas áreas. Tal é a vida do guerreiro. Ele faz o que é preciso, ele prepara para a paz nos tempos de guerra, ele nunca baixa a sua guarda e ele é determinado. E se nós queremos ter vitória em nossas vidas, então nós precisamos ser como Davi, nós precisamos ser guerreiros. E vamos orar. Amado Pai, obrigado por tua palavra.